colocar agora. O Bolsonaro botou MVP do futebol, a gente tá colocando essa agora. Ai. Só vocês mesmo, velho. Traduz aí, Fê. Deixa eu ver se meu Google Tradutor vai Eita. interpretar. Ó, o Bruno, Isso é mano. 7 horas 3.900 caracteres de limite. Não dá pra traduzir o que eu mandei. Agora eu vou mandar um que eu acho que é menos de 3.900 aqui. Mano, indubitavelmente. Cerca de 65 milhões de anos atrás, os dinossauros Indubitavelmente. desapareceram da Terra. Mandar na aula do Eliseu esse daí, ó, Bruno. Ô, Zé, mas nem explica pra ele, mano. Manda e vê o que ele vai falar, tá ligado? Manda um texto em russo e não é, mano. Pessoal, vou para a chamada aqui. Mas tá bem tranquilo, né? A presença de vocês aqui pelo chat já deu para... Isso daqui é de grande utilidade, a última aí, mano. Thiago, bom dia para você também. Pode ver. Traduz o último que eu mandei aí, professor. Ribamar is life. Ribamar is life. O pessoal tá presente aí. O Jonas, o Davi, o Iter. Tá todo mundo presente. Poético. Pessoal, terminamos então, na aula passada, o capítulo 3, tá bom? De Sociologia, que vai ser o conteúdo da nossa prova, tá? Eu vou postar aqui no chat, vou localizar aqui meu arquivo com cronograma, o chat, e aí o que nós vamos fazer nessa aula? Nós vamos fazer a correção do para casa, né, que eu passei para vocês na aula passada, e já é uma forma da gente preparar também para a prova, beleza? Deixa eu localizar aqui o roteiro. Era para ter te mandado isso para cá, professor? Não, por enquanto não. Tá. Mas para vocês fazerem mesmo e para a gente estudar. Então, a prova, pessoal, é da página 28 à página 34, tá? A prova é da 28 a 34, professor? Oi? A prova é da 28 a 34? 28 a 34. De sociologia, né? Isso, sociologia. Então tá aí o conteúdo. Vocês querem que eu coloque o de filosofia também? Sim, por favor. Pode ser. Deixa eu lançar no site aqui. É 28 a 34? Isso. Isso, a sociologia. De filosofia eu vou mandar agora. Não, eu devia ter mandado em russo, hein? No... Perdeu a chance. Quem apoia esse último que eu mandei aí, dá like. Ah, 38 a 42.
Anotando aí, estão dando tempo para quem quiser anotar. E 43. Aí, ó, então tá aí, ó, o IT já lançou aí. Registrem aí para não ter erro, né? Lembrando que a prova é semana que vem. Mandou a atividade. Ah, tá, agora eu achei. Achei que você tinha mandado em russo, eu ia falar, putz. Essa mensagem do João. Ai, meu Deus. Lógico. Beleza, então, pessoal. Então vamos para a correção dos exercícios. Bem brevemente, e aí nós concluímos o capítulo 3. Então, página 32, exercício proposto número 1. É uma questão do vestibular da Unesp, que primeiro ele vai apresentar um texto do Karl Marx, né? Falando sobre a condição da classe burguesa, da acumulação de riquezas, né, e da condição de exploração, do trabalho do assalariado. Então, eu não vou ficar lendo aqui o texto, né? Vou direto para as questões. Então, entre as características do pensamento marxista, é correto afirmar que, a letra A, o temor perante a ascensão da burguesia e o apoio à internacionalização do modelo soviético. Não é uma resposta correta, né? O temor da ascensão da burguesia, porque, na verdade, no contexto do Karl Marx, a burguesia já havia se ascendido, né? Já havia alcançado o seu poder dentro da sociedade. Então, a letra B, o princípio de que a história é movida pela luta de classe e a defesa da revolução proletariada. Então, a resposta B é a resposta correta. A ideia de história, né? O motor da história é a luta econômica, são os interesses econômicos das pessoas. Então, a resposta correta é a B. Letra C, a caracterização da sociedade capitalista como jurídica e socialmente igualitária. Pelo contrário, né, o pensamento do Karl Marx é exatamente o oposto disso. Para ele, há uma grande injustiça social no estabelecimento e manutenção do capitalismo. A letra D, o reconhecimento da importância do trabalho da burguesia na constituição de uma ordem social justa. Não. Para o Karl Marx, a burguesia ela exerce um poder de manipulação, de injustiça social, e não é uma ordem justa. A letra E, a aceleração do triunfo da Revolução Proletária Europeia e o desconsolo perante o avanço imperialista. Não, né? Não há desconsolo, porque o Marx vai ter uma visão otimista do futuro, né? Então, a sequência da história seria a implementação do comunismo. Então, a resposta correta da 1, letra B. Além da letra 1, da questão número 1, eu pedi que vocês fizessem na página 33 a questão número 6. Professor, eu achei aqui, minha dúvida era na questão 7. Questão 7. Tá, a gente chega lá. Deixa eu passar aqui Deixa eu passar aqui na ordem e a gente chega lá na sua questão. Tranquilo. Então, a questão número 6 é uma introdução grande aqui, né? Vamos para a leitura. Para Marx, diante da tentativa humana de explicar a realidade e dar regras de ação, é preciso considerar as formas de conhecimento ilusório que mascaram os conflitos sociais. Nesse sentido, a ideologia adquire um caráter
negativo, torna-se instrumento de dominação na medida em que se naturaliza o que deveria ser explicado como resultado da ação histórico-social dos homens e universaliza os interesses de uma classe com interesses de outros. Então, nós vimos que a ideologia é aquele conjunto de crenças, diretrizes jurídicas, valores que são impostos dentro de uma sociedade para que aquela sociedade funcione e se mantenha como está, para que quem está no poder se mantenha no poder, quem detém os meios de produção se mantenha nessa condição. Então, essa é a visão do Karl Marx, não é isso? Então, a partir de tal concepção de ideologia, constata-se que, letra A sociedade capitalista transforma todas as formas de consciência em representações ilusórias da realidade conforme o interesse da classe dominante. É uma resposta temerária, não é isso? A sociedade capitalista transforma todas as formas de consciência. Sempre quando tem essas palavras todas, sempre, nas questões de múltipla escolha, a gente deve tomar muito cuidado, né? Então, não é uma resposta correta. A letra B, ao mesmo tempo que Marx critica a ideologia, ele a considera um elemento fundamental para o processo de emancipação da classe trabalhadora. Não é isso, né? Ideologia para Karl Marx sempre tem um viés negativo. Letra C, a superação da cegueira coletiva imposta pela ideologia é um produto do esforço individual? Não, né? É sempre um esforço coletivo. Uma frase famosa do Karl Marx é trabalhadores univos. Então, a força que vai movimentar a quebra das ideologias é sempre uma força social, uma força coletiva. Por último, a letra D, a frase a frase o trabalho dignifica o homem parte de uma noção genérica e abstrata de trabalho, mascarando as reais condições do trabalho alienado do modo de produção capitalista. Está correto, né? Então, nem todo trabalho dignifica o homem, porque o trabalho explorado, em que o homem sofre uma profunda exploração da sua força produtiva, não é um trabalho que o dignifica. E é justamente esse trabalho indigno que vai levar o Karl Marx a se levantar contra as condições do capitalismo lá do século XIX. A questão número 7 agora, então, chegamos à questão número 7, uma questão do processo seletivo da Unimontes. Está descrito o seguinte: a sociologia clássica tem entre seus principais pilares teóricos as formulações de Karl Marx, Durkheim e Weber. Esses três grandes pensadores europeus estudaram o avanço do capitalismo com perspectivas distintas. Em relação às concepções de sociedade de cada um deles, é correto afirmar, e aí nós vamos ver as questões. Letra A. A sociedade, na visão de Durkheim, deve ser compreendida a partir das instituições sociais que compõem, por exemplo, o Estado, a Igreja, a família, etc., bem como os diversos grupos sociais. Não é a visão de Durkheim, essa é a visão do Max Weber, tá bom? Letra B. Para Weber, a ação ou atividade social deve ser compreendida pelo sentido que lhe atribuem os indivíduos e que torna a sociologia uma disciplina interpretativa. Não corresponde ao pensamento do Max Weber essa afirmação, né? A ação ou atividade social, o conceito de ação em Max Weber não é esse, deve ser compreendido pelo sentido que atribui os indivíduos, que torna a sociologia uma disciplina interpretativa. O termo que o Weber usa é disciplina compreensiva e não interpretativa, como está aqui na questão letra B. A questão letra C. Na ótica de análise de Marx, não há como compreender a sociedade se não se compreender as relações de classes sociais que a compõem em seus modos de produção. Uma questão que a gente precisa de analisar. Na ótica de análise de Marx, não há como compreender a sociedade se não se compreender as relações de classes sociais que a compõem em seus modos de produção. Então, é uma questão de interrogação aqui a letra C. Vamos para a letra D.
Os três autores clássicos da sociologia perderam importância na atualidade das ciências sociais, pois deixaram de ser referência de estudo com a reestruturação do sistema capitalista mundial. Então, a resposta correta é a letra C, como a gente chama, por eliminatória, né? Então, não é uma questão tão fácil de fazer, mas por eliminação nós podemos dizer que a resposta correta é a letra C, tá bom? Qual que é a sua dúvida relativa a essa questão? Ou não? Então, professor, porque eu olhei no final do livro, a resposta estava D. No gabarito a resposta estava letra D? Sim, eu não entendi Três como que autores, podia ser. não, tá errado. O gabarito está errado, tá? A resposta é a letra C. Ah, tá. Não, então eu tinha marcado certo. Então, ótimo. Então, parabéns, é isso aí. Então, esclarecemos aí, né? O gabarito do apostila está equivocado. Então, questão número 8. Vamos lá, estamos quase acabando, pessoal. Você tem aqui, né, um texto longo que vai explicar né, como que funciona a relação de trabalhador e patrão, né, simplificando a linguagem aqui, a relação de acúmulo de bens, acúmulo de riquezas. Vamos pegar o segundo capítulo do texto, do exercício número 8. Nesse sentido, o capitalismo seria uma das formas sociais que se caracteriza pela organização da produção, a partir da relação entre capital e trabalho, de tal modo que os donos dos meios de produção, a burguesia, os patrões, que a gente está usando o termo aqui, exploram o trabalho objetivando a obtenção do lucro. A categoria econômica que denota o lucro obtido a partir desse processo de exploração do trabalho é denominado do quê, gente? Isso aí você já tem que estar craque nisso. Qual que é a palavrinha aí? Mais-valia. Mais-valia, com certeza, né? É a palavrinha que é um conceito-chave em Karl Marx e que vai cair na prova, mais uma vez, com certeza. Por último, e aí nós já encerramos, né, a nossa correção de exercício, um texto do Karl Marx, eu vou proceder à leitura para a gente entender as questões. O modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes de tudo, da própria constituição dos meios de vida já encontrados e que eles têm de reproduzir. Esse modo de produção não deve ser considerado meramente sobre o aspecto de ser a reprodução da existência física dos indivíduos. Ele é muito mais uma forma determinada de sua atividade, uma forma determinada de exteriorizar a sua vida, um determinado modo de vida desses indivíduos. Então, uma argumentação aqui do Karl Marx, dentro daquilo que a gente já tratou bastante também, que para Karl Marx as relações produtivas elas vão direcionar, governar, estabelecer toda a sequência das demais dimensões da expressão da vida humana, né? Então, a ideologia, as ideologias, as crenças, as tradições, a cultura de uma determinada civilização está profundamente ligada está profundamente ligada pela forma como ela se organiza enquanto produção econômica. Então, o modelo econômico, as relações de trabalho de uma determinada sociedade vão ditar não só as relações de trabalho, esse é o ponto, mas essas relações de trabalho, elas vão ditar toda uma cultura por meio da qual uma sociedade se estabelece. Então, dentro desse texto aqui, vamos ver as questões para identificar qual está correto.
Da leitura do trecho, conclui-se que, letra A, as ideologias políticas possuem autonomia em relação ao desenvolvimento das forças produtivas. Obviamente não, o texto está dizendo exatamente o oposto, né? Que há uma relação de profundo estreitamento entre as ideologias e as forças produtivas, né? Então, a resposta letra A está equivocada. A resposta letra B, a base da estrutura social reside no seu modo de produção material. Resposta correta, né? A estrutura social se dá por meio da produção, do trabalho, das relações econômicas de uma determinada sociedade. Então, com certeza, podemos marcar a letra B. Vamos para a letra C, o modo de produção é determinado pela ideologia dominante, é determinado pela ideologia dominante? Não, pelo contrário, né? É a ideologia dominante que está submetida aos modos de produção. Então, aqui seria o oposto. A letra D, toda atividade produtiva é uma forma de desumanização. Claro que não. Né? Nós vimos que, para Karl Marx, o ser humano é o homo faber, o homem que trabalha. Então, é uma condição natural do ser humano o trabalho. O problema é quando esse trabalho sofre um processo de exploração. E aí é toda a crítica que Karl Marx faz ao regime capitalista, tá bom? Ao sistema capitalista de organização econômica. Tá ok, pessoal? Beleza? Fizemos aí a revisão. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer... Não, até que eu achei tranquilo esse exercício. Tá bem tranquilo, né? Tá bem em cima daquilo que a gente tratou. Tô correndo o olho aqui nas pessoas, conferindo a presença de vocês. O Jonas respondeu que tá ok. Tranquilo. Dionísio também ok. Witter. Cadê o Witter? O Nova. pessoal tá escrevendo até em... Como é que chama aquele código Morse? Essa mensagem foi direto para o Jonas. Todo mundo aí manda um ok em russo aí para ver se tiver ok, a gente já encerra a aula. Share, ok em russo. Então tá bom. Beleza, então, pessoal. Matéria concluída. Boa preparação para a prova para vocês. Antes de tudo, né? Um bom final de semana, um bom descanso para todo mundo. Deus abençoe vocês. Um abração aí. Fiquem com Deus, viu? Tchau. Vai com Deus, você. Velho, primeiro, sem querer, foi mal, professor.